Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa quinta-feira nos apresenta o Evangelho onde ouvimos que Herodes ouve falar de Jesus e busca conhecê-lo. Ele ouve os testemunhos a respeito da vida de Jesus e, de alguma maneira, por ter escutado falar de Jesus, ele quer conhecer. O Evangelho fala, busca ver Jesus. E por quê? Aí o Evangelho diz, ele fica perplexo com o testemunho. Ele fica perplexo com as atitudes, com aquilo que falavam, que testemunhavam, que Jesus realizava, que Jesus fazia. A vida de Jesus, as atitudes de Jesus, causa perplexidade na vida de Herodes. Interessante que essa parte que nós vimos aqui do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, é logo depois de Jesus convocar os 12 e enviá-los em missão. Quando Jesus convoca e envia, Jesus envia os seus para continuar a missão dele, fazer o que ele faz. Dá autoridade a eles, não é? De curar, de perdoar, de expulsar os demônios. Jesus convoca e envia para que eles vivam aquilo que Jesus estava vivendo e ensinou a eles. Portanto, se Jesus envia os seus para ser o que ele precisava ser em toda aquela região, para continuar aquela missão, sobretudo depois da sua ascensão, missão essa que a igreja continua até hoje, que nós somos chamados como igreja a continuar. Se a vida de Cristo deixou Herodes perplexo, causou em Herodes perplexidade, a minha vida também precisa causar. Porque sou chamado a viver a vida de Cristo. E Ele deu a mim autoridade e poder para isso. Me enviou para ir nos lugares aonde Ele não iria, para ser Ele, agir como Ele, anunciar o reino dos céus, como Jesus. Portanto, a nossa vida também precisa causar admiração nas pessoas. E de forma positiva, Pela minha vida reta, pela minha vida justa, pela vida cristã que eu busco viver. Se bem que hoje, para causar perplexidade, diante do mundo em que nós estamos vivendo, diante das realidades em que nós estamos vivendo neste mundo, causar perplexidade com a minha vida nem diz de virtudes heróicas, Diz de viver o cristianismo. Viver o cristianismo. Não precisamos de dons sobrenaturais. Se nós vivermos aquilo que a igreja nos ensina, já estaremos causando perplexidade nesse mundo e precisamos causar admiração pela minha conduta de vida. Veja, basta ser contra o aborto
já vamos causar perplexidade. Nada de virtude heróica, nada de sobrenatural, ensinamento da igreja. Basta ser o cristão que eu sou chamado a ser, e o mundo vai olhar para mim com perplexidade, com admiração. Basta dizer que eu acredito na vida casta, na castidade. Basta dizer que eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo. Experimenta em um grupinho de amigos dizer que você é fiel, que você não trai, que o casamento é para a vida toda. E perceba se as pessoas não vão ficar perplexas com aquilo que é natural, com aquilo que é comum, que é do dia a dia da nossa vida. Não precisamos, irmãos, de virtude heróicas, não. Viva o que nós como cristãos somos chamados a viver, e nós estaremos causando nos outros essa perplexidade que faz com que eles desejem ver Jesus. É isso que a nossa vida precisa causar, o desejo no outro de ver Jesus. Olhar para a sua família, ver a sua fidelidade, o seu relacionamento com seu esposo, ver que você e o seu esposo estão abertos à vida. Meu Deus, aberto à vida. Ter mais de um filho, 2 no máximo, isso é um absurdo no mundo. Causa perplexidade. Assumir o cristianismo. Assumir e ter valores. Precisamos nos perguntar: a minha vida, a forma como eu tenho vivido, porque, meus irmãos, nós precisamos trazer para a prática. E eu cito isso e muitas vezes falo, e vejo a importância, porque o Evangelho, a fé, aquilo que nós vivemos aqui, o receber Jesus eucarístico, comungar de Jesus na Eucaristia, comungar de Jesus palavra, precisa trazer um transbordar para a minha vida, para as minhas atitudes, para o meu jeito de ser, de me comportar, gerar frutos na minha vida. Porque se eu fico só no que eu escuto, se eu fico só numa fé que não é prática, as pessoas vão olhar para mim e não vão ver diferença. É as minhas atitudes, é o meu ser luz neste mundo, é isso que somos chamados a ser. E é muito simples, meus irmãos, é muito simples. É viver aquilo que somos chamados a viver, é não naturalizar, não é? Aquilo que não é natural, ver como comum, como normal, aquilo que não é normal. Porque agora é o contrário, né? O que é natural, o que é normal, deixa de ser e causa perplexidade quando eu vivo. E se eu olho com admiração o que para mim era anormal e que hoje está normal, todo mundo vê como comum, eu sou errado. Mas para que eu, com a minha vida, cause perplexidade diante daqueles que me veem, tem algo que é fundamental. Fundamental. Encontrar-me com Jesus. Encontrar-me. Preciso me encontrar com o Senhor. Veja, é interessante que o Evangelho vai nos dizer, né? Uns diziam que era João Batista. Quem é esse que está realizando tudo isso? Uns diziam que era João Batista. Outros diziam que era Elias. Outros diziam que era um antigo profeta, um dos profetas antigos. Jesus estava no meio deles
e eles não reconheciam Jesus. Não pense, meus irmãos, que o fato de estar na igreja, que o fato de ser batizado, que o fato de ser sacerdote, me leva a um verdadeiro conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Corro o risco de ser padre e de não conhecer nosso Senhor. Porque aqui eu não estou falando de um conhecimento superficial, como que o Herodes tinha, ou como que essas pessoas tinham. Elas conheciam, viram Jesus fazendo milagres, curando, mas não sabiam a verdadeira identidade. Quem é? Ah, deve ser João Batista, deve ser Elias. Viram, até conviveram com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Mas isso pode, padre? Conviver com Jesus, participar de uma pastoral, ser ministro da Eucaristia, ser coroinha, cerimoniário, ser missionário da Canção Nova e não conhecer Jesus, ser músico, tocar em tantas missas, em tantos encontros, não é? E não conhecer Jesus? Pode, meus irmãos. Porque aqui não estamos falando de um conhecimento superficial. O conhecimento superficial nós vimos no Evangelho. Aquelas pessoas até tinham convivido com Jesus, mas não sabiam quem Ele era. Quem é Jesus para mim? Será que eu tenho servido? Será que eu tenho estado numa pastoral? Me desgastado, me redobrado no serviço da igreja? Que bom! Será que eu participo do encontro de casais, das equipes de Nossa Senhora, dos movimentos jovens, dos trilheiros de Cristo? E acho que isso basta. Qual é a minha experiência verdadeira? Porque se a minha vida não tem causado perplexidade, se eu ainda não tenho tido coragem, porque para uma vida, para um cristão, causar perplexidade no mundo, hoje ele tem que ter coragem. Não pode ser um cristão frouxo. Tem que ter coragem de assumir a sua fé, mesmo em meio às correntes, às ondas contrárias à sua fé. Mas para isso, antes, eu preciso experimentar Jesus. Eu preciso fazer uma experiência verdadeira com o Senhor. Talvez você seja de paróquia, de caminhada, como a gente diz, né? De pastoral, coordenador. Mas eu quero te perguntar, você já se encontrou verdadeiramente com Jesus? Quem é Jesus para você? Qual a sua intenção em buscar, em encontrar Jesus? Sabemos que a intenção de Herodes não era boa. Ele não buscava ver Jesus para ter uma experiência. E é interessante que quando Herodes se encontra com Jesus, ele se encontra com Jesus na paixão, né? No sofrimento, no flagelo. Pilatos leva Jesus para Herodes. E muitas vezes vai ser assim que nós vamos encontrar Jesus. Talvez nós não temos encontrado ainda com Jesus, porque estamos querendo que Ele se manifeste na nossa vida da forma que eu quero, como eu quero e como eu penso que tem que ser. E talvez Jesus está se manifestando exatamente naquela dor, meu irmão, minha irmã, naquela situação familiar difícil, dolorosa que você tem passado. Lá Jesus está se manifestando, e lá Jesus está querendo falar com você.
Porque não tem lugar melhor para reconhecermos Jesus e a sua identidade do que o mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas muitos de nós fugimos da vivência desse mistério pascal. Muitos de nós fugimos do encontro com Jesus, porque muitas vezes queremos encontrar um Cristo glorioso e ressuscitado. E Ele se manifesta para nós crucificado e chagado. Você está disposta a se encontrar com Cristo crucificado, com Cristo chagado e abraçá-lo com uma certeza: a ressurreição virá. Olhe um pouquinho para a sua vida agora. Olha para a sua experiência com o Senhor. A tua vida tem causado perplexidade? A tua vida tem causado admiração? Ou você tem tido medo de assumir aquilo que você é, os seus valores, aquilo que você acredita? Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de ser levado para a cruz, se necessário. Se você for levado para a cruz porque a sua vida cristã causou perplexidade, bendiga a Deus, bendito seja Deus por isso. Peçamos nessa Eucaristia que, uma vez alimentados da palavra do Senhor, possamos também ser alimentados no altar do santo sacrifício, pela Eucaristia, pelo Cristo que se faz presente, que nos dá força e que nos ajuda com a nossa vida ser cada vez mais Cristo neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.